Pai Senhor Jesus, irmãos, boa tarde. Iniciando mais uma live, mais uma mensagem ao vivo. Pai Senhor Jesus, boa tarde a todos os irmãos que estão entrando. A palavra de Deus, ela diz assim no Evangelho segundo Lucas, no capítulo número 8, no versículo número 25. Lucas 8, 25. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, Jesus, ele chama os seus discípulos, convida, na verdade, a passar a outra margem do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. E nessa travessia, que foi um comando de Jesus, o meio que eles tinham disponível era o barco, surge um obstáculo, é uma grande tempestade. Aqueles discípulos estavam acostumados a ver Jesus operando milagres, ver Jesus realizando algo grandioso na vida das pessoas ao longo do seu ministério, curas, libertações, ressurreições. Mas a fé deles era do que eles viam na vida dos outros. Até então eles ainda não tinham vivenciado, eles não tinham vivido uma experiência real, uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus. Então eles são conduzidos, a palavra fala que eles são levados, e navegando eles, Jesus adormece dentro do barco. E de repente sobrevém uma tempestade, um vento. O barco começa a encher de água. A água começa a tomar conta daquele barco. E estando eles em perigo, a palavra diz que eles despertaram desesperadamente. Jesus dizendo: mestre, nós estamos perecendo. E Jesus, ele levanta, ele repreende a fúria da água e faz cessar o vento. E assim acontece uma calmaria nesse exato momento. E ele questiona: onde está a vossa fé? É interessante porque aqueles homens eram pescadores. Eles estavam acostumados a lidar com o mar, a lidar com tempestades, a lidar com aquela situação. O mar da Galileia era o quintal da casa deles. Mesmo sendo eles pessoas que conheciam daquele problema, eles não estavam sabendo lidar com aquele nível de problema que eles foram levados, ao qual eles foram conduzidos. Às vezes é assim também na nossa vida. Às vezes nós conhecemos a Bíblia, sabemos as respostas, sabemos como agir, sabemos o que fazer, mas o nível de tempestade que faz parte da agenda de Deus para nós vai além das nossas condições. E vem o desespero de não saber mais o que fazer. Tudo que eles poderiam ter feito, certamente eles fizeram. Tudo que eles poderiam ter feito, eles fizeram. Mas não era o suficiente. Aquele barco ia afundar. As situações, elas estavam extrapolando os limites. E eles acordam Jesus. Irmãos, era necessário que aqueles discípulos se tornassem apóstolos. Para que eles se tornassem apóstolos, era necessário que a fé deles fosse forjada, fosse mudada. Uma tempestade pode ser o resultado de um caminho de desobediência nosso, ou pode ser sim um resultado, na verdade, um cenário criado por uma agenda divina para nos forjar, para nos provar e nos moldar, e assim acrescentar fé ao nosso coração. E quando eles veem Jesus operando aquele milagre, e Jesus questionou: onde está a vossa fé? Eles temem e maravilham-se, e dizem uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Não existe luta, tempestade ou provação na vida do crente, na vida daquele que conhece a Deus. Não existe cenário de impossibilidade, não existe circunstância, não existe leão, cova, fornalha, o que quer que seja, que não esteja abaixo do comando daquilo que é a ordem e da imperatividade, né, do governo, da voz divina, da palavra divina. Quando Deus manda, o vento cessa. Quando Deus manda, o mar para de açoitar. Quando Deus manda, o leão fecha a boca. Quando Deus manda, o milagre acontece. Deus governa todos os cenários, todas as circunstâncias, todas as situações da vida humana. Ele não perde o controle.
E ele não perdeu o controle daquele cenário. Ele não perdeu o controle daquela tempestade. Governo. O questionamento dos discípulos é: quem é esse? Eles não conheciam. Eles conheciam Jesus, o filho de José e de Maria. Eles conheciam Jesus de Belém de Judá, que nasceu em Belém de Judá e cresceu em Nazaré, na Galiléia. Eles conheciam Jesus que operou os milagres, que era o filho do carpinteiro, que também era carpinteiro. Esse era o Jesus que eles conheciam. Mas quando chega nesse nível de experiência espiritual, de intimidade e de milagre, de provisão, eles questionam: quem é este? É o próprio Filho de Deus. Eles questionam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Todas as nossas lutas obedecem à voz do Senhor. Estão debaixo do governo dele. O que ele falar, o que ele mandar, é o que vai acontecer. Tudo só vai até onde ele permitir. Eles terminam esse momento, essa provação, com um questionamento. Na verdade, era para eles entender realmente quem era Jesus. E parece que eles saem dessa tempestade com mais dúvidas. As tempestades geram dúvidas em nós. Quem é este? É uma indagação, é um questionamento. Como eu falei, a fé deles estava sendo provada, a fé deles estava sendo forjada, moldada, para que eles pudessem um dia viver uma experiência como apóstolos. É normal que tenhamos dúvidas e questionemos: quem é este no meio da tribulação? Quantas vezes nós fazemos isso? Eu acho que se eu for numerar quantas vezes que eu questionei: Senhor, quem é esse, né? Quem é esse? Por que o Senhor não fez? Ou por que o Senhor está demorando a fazer? Esse é um tipo de questionamento. Mas o que eles tiveram foi: quem é esse? No sentido de ver o poder de Deus sobre a vida deles. Ver o poder de Deus sobre as circunstâncias, sobre as situações, de mandar acalmar o mar. Acalmar o mar e o vento. De mudar o cenário. Deus pode mudar o cenário da tua vida hoje, meu irmão. Eu não sei o tamanho da tempestade que está dentro do teu coração, ou que está em volta da sua vida, porque são tempestades internas e externas, tempestade das circunstâncias e tempestade dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Mas o Senhor pode mudar esse cenário. Deus, ele pode mandar aquietar o vento que açoita o teu barco. Deus, ele pode mandar aquietar, parar de rugir o mar que faz tremer a sua vida, os alicerces da tua vida, que te faz temer, que te faz ter incertezas acerca do dia de amanhã. Ele governa todos os cenários e situações, todas as circunstâncias da sua vida. Ele não te desampara. O mesmo Deus que ordenou que você atravessasse o mar, você fizesse esse percurso, sabendo ele que haveria uma tempestade no meio do caminho, é o Deus que vai fazer cessar a tempestade. Que o Senhor te abençoe nessa tarde de segunda-feira. Pai, Senhor Jesus,